e da TV Capital, Canal 8 de Brasília, um programa que busca saídas para a crise brasileira. Nessa noite estamos falando também diretamente para Manaus, para a TVE de Manaus, Canal 2, e eu mando aqui um abraço ao Heron Risato, que é o nosso diretor superintendente da TVE, que possibilitou essa transmissão. Um grande abraço. Vamos falar hoje sobre um dos assuntos de maior polêmica em todo o mundo, um dos assuntos mais importantes do nosso país, e vamos falar sobre uma das maiores porções do nosso território. Vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre ecologia, não vamos sair da crise. São nossos convidados, a atriz, militante política, militante ativista ecológica, essa querida amiga Lucélia Santos. Boa noite, Lucélia. Boa noite. O professor Samuel Benchimol, que é presidente do Instituto Superior de Estudos da Amazônia. Boa noite, professor. Boa noite. E o deputado Fábio Feldman, do PSDB de São Paulo, que é presidente também da União dos Defensores da Terra, a OICOS. Muito obrigado por ter vindo também hoje, inclusive porque ele vai ter que sair às 5 horas da manhã para Brasília amanhã, porque tem convenção do seu PSDB lá em Brasília, não é isso? É congresso. Congresso do PSDB. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite ao deputado Fábio Feldman. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos convidados. Lucélia Santos, falar sobre Lucélia Santos não precisa muito, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, porque todo mundo já conhece, todo mundo é fã da Lucélia Santos. Ela nasceu em Santo André, aqui no estado de São Paulo, aqui do lado de São Paulo. É conhecida como Lucélia Santos, apesar de se chamar Maria Lucélia dos Santos. Sua primeira atuação como atriz aconteceu no Teatro Anchieta, aqui em São Paulo, com a peça infantil Dom Quixote, Mula Manca e seu fiel companheiro Sancho Pança. Zé Chupança. Zé Chupança? Ah, tá aqui Sancho Pança. Tá Sancho Pancho. Mas então é Zé Chupança. Tá? Depois de muitos estudos, inclusive com Eugênio Rusner, aquele maravilhoso mestre do teatro, Lucélia Santos, em 74, fixou residência no Rio de Janeiro. E de lá para cá, como todo mundo sabe, ela teve sucesso nas suas novelas na Rede Globo Televisão, também na Rede Manchete. Na Escrava Isaura, que foi um dos seus maiores sucessos, o sucesso chegou no mundo inteiro. Né? Ela foi dirigida pelo Erval Rossano e pelo Milton Gonçalves, e essa novela correu o mundo. Até hoje está por aí rolando. Está na União Soviética agora. Agora está na União Soviética. Está acabando lá. Um sucesso enorme lá também. E ganhou um prêmio, inclusive, por esse trabalho, ganhou um prêmio na China, chamado Águia de Ouro, não foi isso? Isso mesmo. E em Cuba ela virou um mito, e tudo merecido. Quer dizer, tudo porque ela merece, é uma grande pessoa, uma grande atriz. Eu conheço a Lucélia já há muito tempo, e ela tem essa garra, essa honestidade que faz falta tanto nesse país. E ela está lutando, eu acho que ela aprendeu nessa primeira festa, e ela está saindo pelo mundo batalhando por suas convicções, não é isso? É isso aí. Nosso outro convidado dessa noite é o professor Samuel Benchimol, é amazonense de Manaus, tem 66 anos de idade, é filho, neto e bisneto de amazônidas. Em 1945, formou-se advogado pela Faculdade de Direito do Amazonas. De 1946 a 47, fez curso de mestrado em Economia e Sociologia na Miami University, Oxford, nos Estados Unidos. Em 1954, tornou-se doutor em Direito também pela Faculdade de Direito do Amazonas. Como professor nas áreas de Economia, Sociologia e Direito, lecionou em várias faculdades e universidades. De 1979 a 84, foi coordenador da Comissão de Documentação e Estudos Amazônicos, CDAM, da Universidade do Amazonas. Tem inúmeros trabalhos publicados sobre a questão amazônica. São 39 livros de pesquisa sobre a Amazônia em 45 anos de trabalho. Atualmente é o presidente do Instituto Superior de Estudos da Amazônia e professor de Introdução à Amazônia na Universidade do Amazonas. Eu acho muito importante a presença do professor Samuel Benchimol, porque fala-se muito da Amazônia com a ausência dos amazônidas, das pessoas que estão próximas e que têm uma contribuição muito importante a dar nesse debate. O terceiro convidado desta noite, que já é um veterano aqui do nosso Vamos Sair da Crise, é um nosso velho conhecido, é uma personalidade que se destacou nos últimos tempos como um grande defensor das questões ecológicas. É o deputado Fábio Feldman. Ele é paulistano e tem 33 anos de idade. É formado em advocacia e administração de empresas, em advocacia pela USP e em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É fundador da União dos Defensores da Terra, OICOS, da qual também é presidente, e membro da Fundação SOS Mata Atlântica. O que quer dizer OICOS, Fábio?
O ecos é a raiz grega da palavra eco, que vem de ecologia, que significa habitat, casa. Em 1986, Fábio Feldman foi eleito deputado federal pelo PMDB de São Paulo com mais de 46 mil votos, tendo exercido ativa atuação nas questões da ecologia e meio ambiente durante a Assembleia Nacional Constituinte. Com a fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, o Partido dos Tucanos, Fábio Feldman saiu do PMDB e ingressou na nova agremiação. Os telespectadores que queiram fazer perguntas aos nossos convidados poderão ligar para os telefones 287-4005, 287-4205, 252-6290. São números de São Paulo para perguntas aos nossos convidados, Lucélia Santos, Samuel Benchimol e Fábio Feldman. Muito bem, vamos começar o programa conversando com a Lucélia, porque geralmente nós falamos no início desse programa, Lucélia, a respeito da crise brasileira. E hoje o programa é específico sobre a questão ecológica e sobre a questão ambiental. E eu gostaria que você nos contasse como é que você foi despertada para essa questão, para essa necessidade de lutar pelas questões ambientais no Brasil. Olha, o que eu posso dizer a você assim é que, como de modo geral, todas as outras coisas na minha vida, foi através de um processo inicial pela intuição mesmo. Eu tinha uma militância política no país, assim, anterior até a própria possibilidade dos jornais de publicarem essa atuação, uma vez que ainda a gente vivia na ditadura, os companheiros ou estavam exilados ou estavam presos, e eu comecei a trabalhar dentro dos presídios de presos políticos com os nossos companheiros que estavam presos aqui, e a minha primeira campanha, da qual eu participei, foi a campanha da anistia. Foi assim que eu comecei meu trabalho como militante política. Evidentemente que isso jamais foi divulgado, principalmente na época, era um esforço danado para tirar qualquer coisa que fosse de dentro do presídio, para chegar à opinião pública a respeito da discussão da anistia que se colocava, então, de uma forma já ordenada e consistente, até que, finalmente, a anistia veio e, com a anistia, vieram os nossos companheiros do exílio e os outros saíram do presídio. Daí, quando voltaram alguns companheiros, eu comecei a ler o que as pessoas escreviam sobre isso, e Gabeira, Mink, Feldman, e o que as pessoas estavam pensando, qual o pensamento político ligado à ecologia que estava surgindo no país. E comecei a me interessar por isso, a estudar isso, e comecei a tentar me aproximar dessas pessoas que estavam tendo esse nível de reflexão, para tentar juntar os nossos esforços, e aí começou, assim, a discussão de se ter ou não se ter um partido verde, ou seja, de se discutir de forma partidária a ecologia. A grande parte dos ecologistas brasileiros é contrária à ideia de um partido verde, uma vez que considera que a ecologia deve ser tema para todos os partidos ou para diversos partidos. Eu sempre defendi a ideia do Partido Verde, porque eu defendi a ideia de que não se discutiria apenas a ecologia, mas todo um movimento político que envolve uma forma de vida e também todo um movimento alternativo. Para mim, o Partido Verde não envolveria só a questão ecológica ambiental, que é o fundamental, sim, mas envolveria toda a questão do movimento alternativo, que, sem dúvidas, também está crescendo no país. As mulheres, os negros, os índios, as minorias e maiorias que estão ainda preteridas do contexto mais fundamental de organização da vida nacional. Para a gente ter uma ideia, o Feldman é o nosso único verde lá em Brasília, o único assim, deputado mesmo. A gente podia ter logo muitos, mas por enquanto nós temos o Feldman, quer dizer, que não é do Partido Verde, mas que é o que defende o que nós queremos defender juntos. Então, eu estou nessa batalha, não vou sair dela, porque eu acho que é muito mais do que uma atitude política, é uma atitude existencial, é uma questão de defender a própria vida para o terceiro milênio e para a virada do século, para os nossos filhos, para todo mundo, para tudo. Então, isso para mim é muito maior do que eu mesma, é uma coisa que não é nem mental, nem mais intuitiva, é uma coisa muito mais abrangente. O Célia está aqui do lado, a câmera é capaz de ter mostrado já. Eu já sei o que é, mas eu quero que ela conte o que ela trouxe ali do lado. Eu não olha trouxe, eu ganhei de presente. O que está ali do lado Isso, olha aí. Parece um coco, mas não é um coco, não. Professor, explica ao senhor, que foi quem me presenteou. Isso aqui é castanha do Pará. Agora explica o que é que está envolvendo ela. Professor Samuel, o que é isso aí? Pode contar o que... Isso aí foi uma homenagem que eu presto a Lucélia Santos do trabalho da Amazônia, né? Embora possamos ter posições discordantes em alguns aspectos, né? Estamos num país democrático, mas foi uma homenagem aos povos da floresta que ela tanto defende, né? Isso é Ouriço de Castanha. Perfeito.
Então vamos ouvir agora o professor Samuel Benchimol. Eu peço que o senhor fale mais próximo do microfone e que o senhor nos fale como é que o senhor está sentindo essa movimentação toda. O senhor que está lá na Amazônia esse tempo todo, de repente a Amazônia entrou em moda, virou uma grande discussão nacional e internacional. Eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que o senhor está sentindo esse momento. Bem, Alexandre, bem, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui entre vocês, né? Eu, na verdade, dentro do meu país, eu sou um Zé Ninguém, né? Na verdade, eu tenho uma vasta, uma vida inteira dedicada à nossa Amazônia, né? Aliás, conheço todos os rios, todas as estradas, filho, neto, bisneto, todos os rios, vivi na fronteira, sou homem de fronteira, né? Sou do Acre, da Rondônia, de Manaus. De maneira que tem uma modesta parte, uma vasta experiência, uma vivência, uma vida voltada para a coisa. A meu ver, na verdade, o que está ocorrendo com a Amazônia são algumas verdades junto algumas meias-verdades, mitos, algumas falácias, algumas constatações reais, né? Eu definiria, Alexandre Lucélio Feldman, que, na verdade, nós estamos sendo vítimas de 4 síndromes. A primeira síndrome, eu chamo a síndrome da desinformação, do desconhecimento e da incógnita. E aí, então, é que é o grande problema. Eu sou íntimo de quase todos os grandes cientistas do mundo, porque eu frequento há 30 anos os congressos internacionais. Conheço quase todos eles, os alemães, os italianos, os franceses, os ingleses, os americanos. E muitos deles também padecem desse síndrome da desinformação, do desconhecimento e da própria incógnita. E aí, então, é que surge o problema. Se Stanislavski Ponte Preta fosse vivo, eu recordaria o FEBIAPA, o Festival de Besteira que assola o país, mas se ele fosse vivo, ele criaria naturalmente uma outra sigla, o FEBIAM. É o Festival de Besteira que assola o mundo e a própria Amazônia, em função do desconhecimento, da desinformação, etc., que, na verdade, cria o pânico, cria a histeria, conta algumas verdades e dá origem a algumas reflexões. E é por isso que mesmo, face a certos aspectos escatológicos e apocalípticos, nós devemos ouvir, mesmo aqueles que encaram a Amazônia por esse aspecto apocalíptico, porque todos eles têm uma contribuição a dar à humanidade, né? Mas há muita coisa de desinformação, há muita coisa de falso conhecimento, há muita coisa de verdadeira e muita coisa de incógnita, né? A outra síndrome é a síndrome da generalização e da simplificação e do reducionismo, né? Isso, filosoficamente, você toma na generalização, você toma a parte pelo todo. Na parte da simplificação, você toma o todo pela parte. E no reducionismo, você reduz o universo ao fragmento. Isso quer dizer, você confunde a estrela com um grão de areia. E este é extremamente perigoso do ponto de vista científico, né? Esta síndrome da generalização, da simplificação e do reducionismo equivale, por exemplo, em termos de física, o que nós chamamos o processo de clivagem dos minerais, quando você corta o mineral e fragmenta a realidade, né? Ou em termos psicológicos, representa um processo esquizofrênico, quando você retira, você sai do mundo da realidade, do pé no chão, e entra no mundo da própria fantasia. Este é a segunda síndrome. Quem é ecólogo só vê ecologia. Quem é economista só vê economia. Quem é político só vê o aspecto político. Quem vê o social é tudo pelo social. E aí, então, surgem as deformações resultantes desse processo reducionista, que, do ponto de vista epistemológico, da ciência do conhecimento, da lógica da coisa, constitui uma coisa bastante perigosa do ponto de vista científico. Está sendo submetido à Amazônia, está sendo vítima de um reducionismo, quando nós precisamos entrar no campo da integração. A terceira síndrome seria a síndrome dos bancos réus. Quem é quem? Está-se atrás de um vilão, de um réu.
Quem matou Renata, como é? Quem matou Helena Reutemann? Quem matou Zucupirama? Quem matou Chico Mendes? Ou quem matou Chico Mendes? Exatamente. E aí, então, precisa se colocar alguém nos bancos dos réus. Esse banco dos réus hoje é o Brasil e pode ser a Amazônia também, né? Então, o FEBEAPA e o FEBEAM quer colocar a Amazônia exatamente numa posição que ela, na verdade, não merece, né? Não merece. É claro que tem alguma coisa de verdade, mas tem muita falácia. Apenas para exemplificar, você pega Thomas Lovejoy, meu amigo, eu conheço todos eles, né? Ele diz que a Amazônia é o clima, é a âncora do clima da Terra. No entanto, ainda não se sabe ao certo o elo da cadeia. Pelo amor de Deus, isso é um FEBEAM, porque a âncora tem que ter o elo da cadeia. Se você não conhece o elo da cadeia, não tem âncora. A âncora serve para quê? Para segurar o navio. Mas se você não conhece o elo da cadeia, pelo amor de Deus, a âncora vai ficar lá no fundo do rio. Então aí já não é a âncora, quer dizer, não é digno de um cientista. Ele é um ornitólogo, por isso simplesmente um ornitólogo. Eu tenho uma grande admiração e deve a sua formação científica ao Brasil. Ele foi subsidiado pelo governo brasileiro, fez o seu doutorado no Museu Guel de Belém do Pará e deve a sua posição, é um ilustre cientista, eu reconheço. Mas, em termos da Amazônia, está engrossando o FEBEAPA, o FEBEAM da Amazônia, né? A despeito de eu reconhecer o seu próprio mérito, né? Fala que temos esse síndrome do banco dos réus. E quer saber quem é vilão, quem é bode expiatório? Para dar uma ideia a você, e a quarta síndrome é a síndrome do maniqueísmo, né? Do preto e branco, né? É a síndrome do inferno de Dante ou do paraíso do Gameda, né? É o síndrome do jardim. E aí você vê o outro FEBEAPA, né? Você vê, por exemplo, um FEBEAPA, um FEBEAM, do Goodland, meu amigo, ecologista do Banco Mundial, ao dizer que a Amazônia é um vasto, é uma floresta em cima de um deserto. E o próprio Lovejoy diz que nós temos as piores terras do mundo. Pelo amor de Deus. Este ouriço não veio do Acre. Este ouriço veio da pior terra do mundo, que é a terra do Rio Negro. Perdão. Dos solos mais distróficos do mundo, segundo Lovejoy, e que produz 250 ouriços. Produz 2 hectolitros, $70 por árvore. Pessoal, senhor, por favor, fala no microfone, porque senão não adianta. Não dá para ouvir. Perdão, eu não tenho experiência. Não tenho experiência. Eu estou apenas querendo explicar como são as coisas, né? Dizer a terra mais pobre, mais miserável, considerado por alguns ecólogos e cientistas, é capaz de produzir um ouriço desse tamanho, uma árvore de 70 metros de altura, né? Em solos mais pobres. Quer dizer, o problema é que nós não podemos produzir uva, né? Ou talvez não podemos criar boi, mas podemos plantar castanha e tantas outras coisas mais. E, no final, isso leva ao maniqueísmo, né? Uns dizem que é paraíso, outros dizem... Por exemplo, o Goodland disse isso, no deserto vermelho, que nós teremos um deserto vermelho. Tem um problema do gelo das camadas polares. Mas a minha posição é dos 4 paradigmas, né? Eu defendo os 4 paradigmas do desenvolvimento amazônico, né? E que a Amazônia deve ser encarada sobre um novo prisma, que eu chamo o prisma eóico-político, né? Que é exatamente a procurar integrar a economia, a ecologia, a política e a ciência social. E aí, então, eu apregoo para a nossa Amazônia brasileira que esse desenvolvimento seja feito seguindo os 4 paradigmas. Isto é, os projetos amazônicos, o desenvolvimento amazônico tem que ser economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente justo. Perfeito. Muito bem. Essa foi a primeira manifestação do professor Samuel Benchimol, e agora eu quero ouvir o Fábio Feldman, quero que ele nos conte a sua visão dessa erupção de interesse em torno da Amazônia, essa polêmica, esse tiroteio que está acontecendo internacionalmente sobre a Amazônia. Fábio. Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar,
que eu acho que o fato que despertou a atenção mundial com relação à Amazônia se deve à constatação do furo da camada de ozônio sobre a Antártida em 1987. Esse é um dado muito importante, é um dado cientificamente comprovado por uma foto de satélite e que despertou alguns fenômenos que há muitos anos estão sendo colocados pelos cientistas, que eu chamo os fenômenos do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio. E, a partir daí, o mundo percebeu que aquilo que se chamava alarmismo, que se chamava visão apocalíptica dos ecologistas e que não era levado muito a sério, são quase, eu não diria exatamente verdades científicas, mas evidências mostram que nós temos que nos preocupar. E a Amazônia, esse dado, na verdade, conjuntamente com um dado revelado pelo Instituto de Pesquisa Espacial, mostrando que no ano de 1987, 20 milhões de hectares na Amazônia foram queimados e que uma grande nuvem se formou, chamou a atenção do mundo para o problema da Amazônia e que foi, de certa maneira, intensificado pela morte do Chico Mendes no dia 22 de dezembro. Então, a minha visão é que realmente existe uma grande atenção do mundo em relação à Amazônia e que é muito justa essa preocupação à medida em que o Brasil é detentor de 33% das florestas tropicais do mundo e que hoje as florestas tropicais, digamos assim, são a grande locomotiva do movimento ecológico mundial. O que eu acho que a grande polêmica está sendo hoje, na minha opinião, incentivada pelo governo brasileiro e está querendo transformar a questão da Amazônia na questão das Malvinas brasileiras. Isso é, o governo brasileiro, no meu modo de entender, ele está tentando efetivamente unir a nação em torno de uma afirmação da soberania nacional, porque haveria uma conspiração dos países estrangeiros no sentido de tirar a Amazônia do Brasil e de internacionalizar a Amazônia. Eu não creio na tese da conspiração contra a soberania brasileira, porque eu acho que nunca se falou em se retirar a Amazônia do Brasil, e acho que o governo brasileiro, como eu disse, exemplo que os argentinos fizeram com as Malvinas, está numa tentativa de resgatar uma legitimidade que nunca teve, no sentido de colocar a nação brasileira a favor da nossa soberania na Amazônia. Eu explico isso, acho que está havendo uma aliança entre setores extremamente conservadores das Forças Armadas brasileiras e aqueles que estão se beneficiando com a destruição da Amazônia. Mineradores, madeireiros e construtores de grandes hidrelétricas, que estão, na verdade, manipulando a opinião pública. Então, de repente, você verifica nos jornais diariamente a questão: Sarney diz que não vamos vender a Amazônia. Ora, eu não sei de ninguém que esteja querendo comprar a Amazônia. Eu acho que é isso. Eu acho que a questão tem que ser colocada dessa maneira. Eu acho que a opinião pública tem que estar consciente da manipulação que está sendo feita em relação a ela. E gostaria de dizer que os cientistas citados pelo professor Benchimol são cientistas muito renomados, o professor Gulan, o professor Tom Lovejoy, que, apesar de talvez até não terem, como nenhum de nós tem uma certeza com relação à Amazônia, dada a complexidade da Amazônia, Exato. tem um respeito, uma respeitabilidade internacional reconhecida. E que o que nós temos que discutir aqui são duas coisas. Até que ponto é verdadeira essa campanha contra o Brasil, essa campanha, como o professor Benchimol chama no seu trabalho, campanha cruel contra o Brasil, no sentido de nos transformar no papel de vilões, e até que ponto realmente nós estamos destruindo a Amazônia e de que modo essa destruição da Amazônia beneficia ou não a sociedade brasileira. Eu quero que fique muito claro que realmente a política de ocupação da Amazônia não beneficia a sociedade brasileira. E se os movimentos ecológicos do mundo estão preocupados com a Amazônia, na verdade existe uma coincidência de interesses entre o movimento ecológico internacional, entre esses setores avançados da sociedade do primeiro mundo e a maioria da sociedade brasileira, que não está tendo nenhum benefício com essa grande destruição que está ocorrendo na Amazônia. Muito bem. Essa foi a primeira rodada do nosso programa, fazendo intervalo comercial e voltamos já já. Mas eu relembro antes os telefones do Vamos Sair da Crise. 287-4005, 287-4205, 252-6290, número de São Paulo, para os telespectadores que queiram ligar, fazendo perguntas para Lucélia Santos, para o professor Samuel Benchimol e para o deputado Fábio Feldman. Logo após o intervalo, voltamos com o Vamos Sair da Crise. Até já. Olha o que pode acontecer quando você não tem um cheque azul. Quem tem um cheque azul da Caixa Econômica Federal
conta com toda a força da Caixa e é bem recebido em qualquer lugar do país. Porque a Caixa é a Caixa. O comercial acaba aqui. O problema deles, não. Cheque azul da Caixa Econômica Federal. Todo mundo vê a cor do seu dinheiro. Pela primeira vez, será realizado no Brasil um evento inteiramente voltado para o segmento de motéis e similares. Quero convocar os fornecedores de equipamentos e utensílios, de instalações, móveis de decoração, produtos de reposição e consumo, e também de serviços para o setor de hospedagem, a participarem do Motel Showroom. De 4 a 7 de abril, no Palácio de Convenções do AMB. Reserve já seu espaço. Promoção Lemos Brito, Congressos e Feiras. A Concremix trabalha na mesma velocidade da sua obra. Se você pensar em construir pelo menor custo e no prazo certo, chame a Concremix. Neste domingo, Vicente Mateus, Márcio Papa, Miguel Assad e outros diretores do futebol paulista debatem as transações milionárias do futebol. Uma matéria especial sobre os canhotos que fizeram história. E mais, rodada completa do Campeonato Paulista. Mesa Redonda, neste domingo, 10 da noite. Oferecimento Caminha 51, sempre uma boa ideia. Caixa Econômica Federal. Septem, 24 horas oferecendo segurança completa para a sua empresa. Ligue 881-9922. Rede Copel de Colchões. São 38 lojas há 23 anos garantindo para você um sono perfeito. Voltamos com o Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, da TV Capital, canal 8 de Brasília, nessa noite também da TV Educativa da TVE, canal 2 de Manaus. Estamos falando diretamente com Manaus, estamos atravessando esse país inteiro para chegar em Manaus e lá com os nossos amigos nos assistindo. Quero mandar mais uma vez um abraço para o Heron. O Heron, a última vez que eu estive lá em Manaus, comemos um tucunaré que estava maravilhoso, né? Uma beleza de peixe. Quero mandar um abraço ao Frota também, que está lá, eu sei que está assistindo também. Estamos conversando com Lucélia Santos, com o professor Samuel Benchimol e com o deputado Fábio Feldman, do PSDB de São Paulo. E os telespectadores que queiram fazer perguntas poderão ligar para os números 287-4005, 287-4205, 252-6290. Lucélia, eu quero que você nos traga o seguinte. Aqui, agora há pouco, o professor Samuel falava sobre a falta de conhecimento que existe em torno da Amazônia, sobre inclusive sobre o modismo que permite que as pessoas falem sobre realidades não conhecidas e sobre uma posição dos ecologistas, por vezes distante do todo da realidade da Amazônia, que os ecologistas estariam olhando apenas a questão ecológica. Essa foi uma parte do discurso, se eu interpretei corretamente, do professor Benchimol. E eu gostaria de ouvi-la, porque você está no Rio de Janeiro. Você tem viajado agora para observar, para ter maiores informações a respeito das questões ecológicas. Mas como é que você recebe esse tipo de crítica? Esse tipo de crítica, como é que bate na tua cabeça, já que nós somos fruto do Sul, nós somos pessoas... Você que está no Rio de Janeiro, que nasceu em Santo André, eu que sou paulistano, que estamos aqui, quer dizer, a gente de floresta entende pouca coisa. Pois é. Mas nós fazemos parte desse país, quer dizer, eu não abro mão da minha condição de brasileiro, que também tem direito em relação àquele pedação de terra que está lá. Eu gostaria de saber como você encara esse tipo de crítica. Pois é. Eu vou te dar uma informação, e também ao professor, e respeitando, assim, fundamentalmente o fato dele ser um amazonense de gerações, né, assim, estava me contando que os avós, os bisavós, toda a família é amazonense. Eu tenho enorme respeito por isso, e tenho enorme respeito pelo que ele falou sobre as verdades. Eu só posso falar das coisas que eu conheço e das minhas verdades, você está entendendo? Eu tenho estado na floresta,
eu tenho estado dentro da floresta e eu só posso falar do que eu sei. E quando ele fala da população da floresta, aí é uma coisa que eu posso falar com conhecimento, porque eu tenho estado com o povo da seringa, eu tenho estado com o povo, com os caboclos, com os ribeirinhos, com o povo que lá vive, e tenho podido observar lá as condições em que essas pessoas vivem e a situação de quase miséria que a grande maioria dessas pessoas vive. Então, eu, antes do Chico Mendes ficar famoso no Brasil, apesar dele já ser conhecidíssimo no mundo inteiro e premiado também no mundo inteiro, eu já tinha um trabalho com o Chico dentro da floresta, nos seringais. Eu tenho até orgulho de dizer isso. Eu nunca pude imaginar o desdobramento trágico que se deu ao Chico, não é? A morte, ao assassinato do Chico. Eu estava com ele na floresta, quer dizer, em relação a uma pessoa como professor, que nasceu e foi criada, eu tenho uma experiência muito pequena, evidentemente. Mas eu pude observar do ponto de vista social, que é o que me interessa, porque a nossa luta dentro dessa questão amazônica não é só, do ponto de vista ecológico, não é só para salvar as árvores e a vida e ver se a gente consegue impedir as queimadas e o nível de sacrifício ambiental, não. A nossa luta é pelo povo da floresta, é pela requalificação da vida do povo da floresta, do seringueiro que é sistematicamente explorado. Nós temos um trabalho com os seringueiros do Acre, de Chapuri, de Brasileia, que já tem algum tempo. Nós temos um trabalho junto ao sindicato de seringueiros, nós temos um trabalho junto com as mulheres de dentro da floresta, com as seringueiras. A gente tem tentado discutir questões feministas junto com as mulheres da seringa, com as mulheres do roçado. Então eu tenho uma certa experiência do ponto de vista humano, existencial e político, social, aplicado à vida do povo da floresta. E quando a gente se levanta para defender a floresta, a gente quer, na verdade, defender 8 milhões de habitantes que lá vivem e grande parte dessa gente sendo privada de condições dignas, básicas, de uma vida normal, decente. Então, eu acho que quando se fala em desenvolvimento social para a floresta, esse é o povo que tem que ser o protagonista dessa história, e não os interesses do capital dentro da floresta, porque esses interesses são os interesses que politicamente têm regido a história da floresta. E esse discurso de que a Amazônia vai ser vendida, tudo que ela tinha que ser vendida já o foi até agora pelos militares. O que há de multinacional, o professor pode confirmar isso, e as pessoas que estão lá dentro podem confirmar. Não há necessidade de ir muito longe. Se você for fazer uma pequena investigação nos cartórios, um pequeno inventário da situação real da floresta, você vai ver as terras, as propriedades, de que maneira estão organizadas, como é que ficou a própria situação do Parque Xingu em relação às cabeceiras dos rios, que anteriormente estavam dentro do Parque Xingu, hoje em dia já estão dentro de fazendas particulares. Daí entra toda a história do Xingu querer ampliar o parque para que os índios tenham acesso às cabeceiras dos rios, para que os rios não tenham o risco do perigo da poluição pelo mercúrio, na questão da exploração do ouro, para que eles possam ter garantido o seu alimento básico, que é o peixe. Tem uma série de coisas. A questão da Amazônia, a gente tem que humildemente reconhecer a nossa enorme ignorância, porque lá não tem um problema, não. São centenas de problemas que levam às queimadas, que levam à poluição dos rios, do ambiente, que levam... Isso tudo está dentro de um percurso político que foi projetado até agora e que agora começa democraticamente a ser discutido. E a morte do Chico Mendes, infelizmente, através da tragédia da morte do nosso amado Chico, do nosso amado companheiro, isso virou um debate internacional de tal ordem que agora começa a aparecer tudo que lá existe de fato. E, de repente, quem fica tentando subverter o discurso, dizer que, com esse discurso chauvinista de que a nossa soberania está correndo risco, isso não está correndo risco nenhum. O que tinha que estar correndo de risco já o foi. Agora a gente tem que tentar corrigir a situação até o ponto em que ela chegou. É uma mentalidade que entra exatamente nas 4 coisas que ele levantou. Entra na questão econômica, na questão ecológica, na questão política e na questão do desenvolvimento social. Nós, ecologistas, defendemos o desenvolvimento social, contanto que e o desenvolvimento e a racionalidade da exploração das possibilidades da floresta, só que com respeito à floresta, questionando o impacto ambiental de grandes projetos, como essas usinas hidrelétricas de Cararaú, Babaquara,
como as BRs todas estão projetadas para os locais, onde é que estão os projetos, os estudos de impacto ambiental, onde é que está, até onde vão os interesses, até que onde vai o respeito, até onde o povo da floresta está incluído nessa visão de desenvolvimento. Nós também queremos um desenvolvimento, mas um desenvolvimento racional, adequado e respeitando a população da floresta, que agora está pobre, mal alimentada, explorada e não consegue nem a sua borracha no mercado por um preço razoável. Quer dizer, eu vou parando por aqui, e isso a gente pode continuar falando longamente. Maravilha. Professor Samuel, o senhor citou entre as síndromes que o senhor acha que a Amazônia sofre, a primeira síndrome é a do desconhecimento. Eu gostaria que o senhor nos desse didaticamente uma explicação do tipo de desconhecimento que existe aqui, de algumas coisas, de algumas verdades amazônicas que não sejam conhecidas pela imprensa, que sejam maltratadas e que provocaram esse seu comentário. Olha, eu não gosto de dar nome aos bois, não quero ser indelicado, né? Com a mídia. Mas não, é só o senhor colocar. Exatamente. Vou lhe dar um exemplo. Pois não. Muito simples, né? Recentemente, um grande jornal paulista publicou um excelente trabalho sobre a Amazônia, né? Mas cometeu um dos FEBIAPAs, um dos FEBIAMs, a que eu me refiro, né? No caso, por exemplo, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ao dizer que os bolivianos pediram emprestado 2 milhões de dólares, 2 milhões de libras aos ingleses, para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, juntamente com o Brasil, e que no final, como não puderam pagar o empréstimo, tiveram que dar o Acre para o Brasil. Pelo amor de Deus! A estrada de ferro Madeira-Mamoré foi construída em função do Tratado de Petrópolis de 1903. O Acre é brasileiro devido à raça do povo da floresta, dos cearenses, sobretudo, e sob o comando de Plácido de Castro, que foi o Chico Dias de 1904. Plácido de Castro, pouca gente sabe nesse país, foi um ilustre gaúcho que foi assassinado pelo coronel Alexandrino, por um seringalista e um fazendeiro que tirou à morte o herói acriano que conseguiu recuperar para o Brasil Acre. Mas, no entanto, a imprensa diz, não conta a história de Plácido. É uma desinformação. Sim. Você quer ver outra desinformação? Ao se dizer, por exemplo, que no Polo Noroeste acabou, não existe mais nada. Ora, pelo amor de Deus. Rondônia hoje produz 500 milhões de dólares de produtos agrícolas. Agora, repare bem, eu poderia citar milhares de casos, como, por exemplo, de desinformação de cientistas ilustres. Eu tenho o maior respeito por Thomas Lavagioli. Eu tenho respeito por Goodland. Eu conheço Scioli, o grande limnólogo alemão. Eu sou íntimo de Skilling, de Sternberg, de Kuypenberg, de Amsterdã. E conheço os brasileiros. Conheço o Mollion, o grande Mollion, o Salati, o Schubert e todos eles, né? E ocorre, no entanto, que você veja que o besterol, a falta de desinformação é tão grande que, em termos de efeito estufa que você refere, por exemplo, nós chegamos a esses números estarrecedores, dizendo que os efeitos estufa causados pela floresta amazônica, Matthew, por exemplo, no seu Climate, no Amazon Global Climate, por exemplo, ele prevê que o nível dos mares vai subir 130 metros. O outro chega e o Scioli, inclusive, fala em 30 metros. Certo? Outros falam em 20 metros. O Mollion fala em 1 metro. Então, nós temos uma graduação de 1 metro a 130 metros. Isto não é desinformação, isso é incógnita. E eu peço perdão para, eu disse, síndrome da desinformação e da incógnita. Então, isso permite escalonar essas incógnitas. Né? Como que eu tenho o maior respeito pelo que a Lucélia disse, porque eu também defendo os homens da floresta, porque o meu pai foi seringueiro, companheiro, mateiro, guia do Marechal Rondon, acabou como seringalista, correto? Na maior miséria do mundo, e teve que recomeçar a vida. Recomeçar a vida em Manaus como humilde
guarda-livros, né? Trabalhando 15 horas por dia para poder manter a família. Porque eu conheço a vida do seringueiro. E não é de hoje, não é de uma semana. Eu conheço a vida de 40 anos. Para aqueles que não conhecem a vida do seringueiro, é o homem que acorda às 2 horas da madrugada e numa estrada de 20 quilômetros ele as percorre em 4, 5 horas. Nesse Cooper miserável, pobre, sofrido, no meio da floresta. Antigamente, o seringueiro tinha apenas 30 anos de visão, porque o ácido pirogênico do cauê, do uricuri, queimava e cegava o seringueiro. O homem sozinho, no meio da floresta, cuja única companhia era um cachorro e um burro, um jegue, onde ele satisfazia, inclusive, as suas necessidades sexuais. Isso está no livro de Ferreira de Castro. Né? O que eu tenho, efetivamente, eles têm direito a sobreviver. Mas o que eu receio, e eu sou partidário da criação de florestas, de extrativistas, porque eles são brasileiros, merecem viver, merecem ter a nossa consideração, merecem ter o nosso chão. É preciso haver uma distribuição mais equânime do território nacional para os baixos povos. É preciso inverter, ter não por comiseração, mas por justiça. Né? Agora, o que eu tenho medo é na perpetuação do lumpesinato florestal. Assim como há um lumpesinato urbano, que eu assisti hoje, em Jaguaré, eu acabo de vir do bairro de Jaguaré, aqui em São Paulo, né? Uma miséria gigantesca. O que eu tenho medo é exatamente a manutenção de um processo arcaico que leve ao homem a um lumpesinato proletário da selva, que destrua a sua vida, destrua a sua perspectiva e seu horizonte. Porque o povo da floresta, a economia da floresta, precisa passar por um novo modelo científico e tecnológico. Do contrário, o homem vai continuar vivendo miseravelmente, ele sobrevive à custa da castanha, à custa de 10 ou 15 dólares por mês, mas será sempre miserável. Agora, terá que haver uma modificação no processo extrativismo. No padrão de desenvolvimento da Amazônia. No padrão de desenvolvimento. O senhor propõe. Exato. E essa mudança do padrão de desenvolvimento... Ele passa levaria pelo a quê? adensamento florestal, passa pela silvicultura, pelo enriquecimento da floresta, para poder evitar que o homem trabalhe como um escravo durante 14 horas por dia, acorde 2 horas da madrugada, com uma lamparina, uma poronga na cabeça, como você viu, porque se tira leite de seringa às 3 horas da manhã. E aí, então, nós teremos uma outra forma de escravidão. Então, é preciso modificar, fazer com que os povos da floresta se dêem os instrumentos de modernização, de ciência, para que se faça manejo florestal, para que se faça uma policultura multidimensional da floresta, para que se introduza métodos de enriquecimento florestal, conhecidos de manejo florestal, que, em grande parte, ainda não são conhecidos, porque, infelizmente, nós somos subdesenvolvidos. A ciência brasileira não deu as respostas, nem também a ciência mundial deu as respostas. O nosso grande problema é que a nossa equação amazônica tem 2 milhões de incógnitas, porque são 2 milhões de espécies vivas que estão lá. É o maior banco genético. Eu apenas queria fazer 2 posições, não sei se devo parar agora. Eu preciso, que, inclusive, o deputado Fábio Felder não falou ainda nesse bloco, e nós já precisamos fazer um intervalo. Eu peço desculpas ao Fábio, e logo após o intervalo, no intervalo aqui a gente combina como é que a gente vai fazer no próximo, tá bom? Aos telespectadores, os telefones do Vamos Sair da Crise, 287-4005, 287-4205 e 252-6290, números de São Paulo, para os telespectadores que queiram fazer perguntas para a Lucélia Santos, para o professor Samuel Benchimol e para o deputado Fábio Feldman, do PSDB São Paulo. Logo após o intervalo, voltamos com Vamos Sair da Crise. Até já. Você sabia que na proteção das lavouras tem no trigo, citros, café e até na floricultura? Tecnologia é Bayer.
caixote. Bom dia. Alô? Alô? Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz caixote, mas deste planeta. A Concremix trabalha na mesma velocidade da sua obra. Se você pensar em construir pelo menor custo e no prazo certo, chame a Concremix. O fantástico, o bizarro e o insólito. Além da imaginação. Sábado, 10h30 da noite. Voltamos com o Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, da TV Capital, canal 8 de Brasília. Um programa que busca saídas para a crise do Brasil. Nessa noite estamos conversando com Lucélia Santos, que está ali conversando com o professor Samuel Benchimol. Se os senhores ouvirem a conversa, nós estamos no ar. Professor Samuel Benchimol e também o deputado Fábio Feldman, do PSDB de São Paulo. Os telespectadores que queiram fazer perguntas poderão ligar para os telefones 287-4005, 287-4205 e 252-6290, números de São Paulo. Muito bem. O deputado Fábio Feldman não falou no bloco anterior, então agora ele está com a palavra, pode gastar o verbo. Mas eu peço ao deputado, porque eu sinto que essa questão me angustia como condutor do programa, porque é uma questão tão aberta, tão ampla, e cada um desses itens possibilita um programa inteiro, que me dá medo de que fique uma soma de conceitos jogados e que a gente não consiga avançar muito em quais passos devem ser tomados para que, com as diferenças, com as visões diferentes, com as culturas diferentes, a gente consiga avançar na questão da discussão ambiental e na questão da Amazônia. E eu gostaria de perguntar ao deputado Feldman, que ele tem um compromisso público de organização do país, não é? Já que ele está no Congresso Nacional e participou com um grande brilho e com uma das principais figuras na organização também do capítulo que trata do meio ambiente na nova Carta Constitucional. Como é que a gente leva adiante essa discussão, Fábio? Eu acho muito oportuno, porque, de certa maneira, está havendo aqui uma concordância com relação a tudo que foi dito. O que o professor falou é o que os ecologistas estão propondo, chamado desenvolvimento sustentado, que é uma tentativa de harmonizar as atividades econômicas com a preservação ambiental e que coloca uma questão que é básica, um novo tipo de distribuição, que é a distribuição entre as presentes e as futuras gerações. É o que nós vamos deixar para os nossos filhos e o que nós vamos deixar para os nossos netos. Eu acho que essa é a grande contribuição dos ecologistas para todo esse debate, não apenas em relação à Amazônia. Isso é o compromisso ético que nós temos com as futuras gerações. Eu acho que na Assembleia Nacional Constituinte, nós sabíamos da preocupação que havia no país em relação à floresta amazônica. E por essa razão nós consideramos a floresta amazônica patrimônio nacional e condicionamos o uso da floresta amazônica à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Em primeiro lugar, naquela ocasião, houve uma grande polêmica sobre qual seria o conceito de patrimônio nacional. E eu acho que você, Alexandre, respondeu quando você disse que você é um cidadão paulistano, mas que você tem uma preocupação com relação à Amazônia. Se é patrimônio nacional, significa que a decisão sobre aquela floresta é de todos os brasileiros, é dos amazônicos especialmente, são dos povos das florestas, que são os índios, os seringueiros, mas é que de cada um de nós. E que esse debate deve tomar lugar no Congresso Nacional, que deve fazer uma grande discussão sobre a Amazônia, descobrir qual é a verdadeira vocação da Amazônia e, inclusive, obter as informações, porque eu também acredito que é uma grande política de desinformação em relação à Amazônia. O governo, por exemplo, anunciou que agora não existem mais os incentivos fiscais para a Amazônia, e a semana passada a Sudã publica nos jornais de São Paulo um anúncio dizendo invista na Amazônia porque os projetos aprovados pela Sudã são ecológicos, o que é uma mentira deslavada.
Então, eu acho que o papel do Congresso Nacional é trazer essa discussão e expor, digamos assim, a grande sociedade brasileira qual exatamente o que ela pensa da Amazônia, quais são os interesses que estão sendo beneficiados, quais são os interesses que estão sendo prejudicados. Professor, eu tenho certeza que o que o senhor falou, o exemplo que o senhor citou da castanha, é o que nós temos falado. A Amazônia, mantendo a floresta de pé, nós temos muito maior riqueza ali do que tentar implantar um tipo de agricultura tradicional, colocando essências de outras partes do país, que necessariamente não são as melhores, ou mesmo a questão do gado na Amazônia. Então, Alexandre, eu te respondo da seguinte maneira: nós temos que obrigar o Congresso Nacional a discutir a Amazônia e abrir essa discussão para toda a sociedade brasileira. Eu, inclusive, com relação a essa questão da soberania nacional, propus uma comissão parlamentar de inquérito exatamente para isso. Se está se dizendo que existem falsos ecologistas, se está se dizendo que existe uma conspiração contra o Brasil, então vamos levar essa discussão para o Congresso Nacional e saber quem são esses falsos ecologistas. E eu vou fazer um depoimento. E o professor foi convidado ao Congresso Nacional exatamente para isso. Comissão e daí, parlamentar de inquérito. o que eu acho importante é que nós definamos quais são as políticas. Isso o senhor tem toda a razão, professor, quando o senhor diz que não tem conhecimento científico ainda para explorar a Amazônia como um todo. Tem muito conhecimento, mas tem muita desinformação. E eu queria dizer para o senhor que, por exemplo, o INPA está com problemas hoje porque a maior parte dos seus projetos científicos estão ameaçados pelo corte de verbas. Então, essa questão tem que ser colocada no Congresso Nacional. As reservas extrativistas também, elas têm... Os povos ribeirinhos que foram esquecidos. Exatamente. Então, são 2 milhões de caboclos que estão na beirada do rio. Chamados Peladão. Fala-se em povo de floresta, mas se esquece dos povos ribeirinhos. E eu queria só dizer o que eu acho importante... São quase 2 milhões de amazonenses lá. Eu acho que a estratégia dos ecologistas, dos democratas, da imprensa, que é, na verdade, mostrar quem está se beneficiando com o que está ocorrendo na Amazônia hoje. Eu acho que é uma obrigação nossa tentar, na verdade, expor isso. Afinal de contas, está se falando tanto da destruição da Amazônia, mas quem está se beneficiando com isso? Quem, na verdade, está ganhando com 20 milhões de hectares sendo destruídos todo ano? Então, eu acho que essa colocação eu respondo dessa maneira. Agora, é importante que os especuladores entendam que o Congresso Nacional ele tem que ser pressionado pela opinião pública. O grande valor de toda essa discussão, como a Alexandre há pouco falava, é que pelo menos nós estamos colocando essa temática para a sociedade brasileira como um todo. E é muito importante que o Congresso brasileiro discuta, ouvindo todos os setores da sociedade, e nós possamos encontrar um consenso, ou pelo menos encontrar os caminhos, ou fazer as opções políticas que terão que ser feitas em relação à Amazônia e às outras áreas do país. Deputado, mais uma coisinha que eu queria perguntar é o seguinte: essa semana nós tivemos aqui no Vamos Sair da Crise os juristas Miguel Reale Júnior e Geraldo Ataliba. Eu ouvi, inclusive. Viu? E nós falávamos sobre a necessidade de leis complementares para a Constituição brasileira. E eu acompanhei, durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, a luta do deputado Fábio Feldman em relação ao capítulo do meio ambiente. E foi uma coisa que eu posso citar aqui, eu posso contar hoje, eu acho, que era um problema, porque, se bem que todo mundo reconhecesse a importância do capítulo, a justiça de se colocar, sempre quando chegava na hora dos acordos que eram feitos, o meio ambiente ficava do lado de fora. Que levou, inclusive, o Fábio até a pensar em passar para o Partido Verde, até em função disso, para criar uma luta específica do meio ambiente naquela ocasião. E depois ele optou pelo PSDB, porque encontrou no PSDB a acolhida as teses que ele vinha defendendo. Mas não foi perdoado. Não, mas isso daqui é tudo compadre aqui. E aí, o que eu queria perguntar ao Fábio é o seguinte: o que falta fazer em relação à Constituição para solidificar o trabalho que foi feito e que já está aqui? Nós temos, por exemplo, o artigo 225 diz o seguinte, e isso é importante porque a gente precisa conhecer a Constituição do nosso país: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E, no inciso 4º desse artigo, diz o seguinte: exigir na forma de lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, eu destaquei esse, é um dos pontos importantes do artigo 225, para que você nos esclareça. Falta fazer alguma coisa para que isso daqui funcione na vida real? Olha, eu acho que é absolutamente oportuna essa sua colocação.
porque nós estamos no Congresso Nacional discutindo, na Câmara dos Deputados especificamente, o regimento interno. O que é o regimento interno? O que vai disciplinar como que a Câmara dos Deputados vai funcionar. E por incrível que pareça, apesar de nós termos todo um capítulo voltado para o meio ambiente, no substitutivo que vai ser apresentado pelo deputado Inocêncio de Oliveira, ele diminui de 16 para 15 comissões, e é exatamente a Comissão do Consumidor e do Meio Ambiente que ele pretende extinguir. Isso é um absurdo, isso demonstra como é difícil no Congresso Nacional se lutar pela questão ambiental, porque é uma questão que mostra a modernidade do texto funcional e que nós estamos tendo dificuldade de formar uma comissão para poder elaborar a legislação ordinária. Nós estamos, por exemplo, nesse caso específico, o estudo de impacto ambiental é um dos instrumentos mais democráticos que existe nessa Constituição. Por quê? Porque antes de uma grande obra, antes de algum grande projeto, você tem que analisar todos os aspectos dentro dos 4 paradigmas que o professor colocou e discutir com a população, discutir com a comunidade. Ocorre que, enquanto não tiver uma lei disciplinando esse dispositivo, fica muito mais difícil você, na verdade, exigir o estudo de impacto ambiental. Então, Alexandre, o que nós vamos colocar é que o Congresso Nacional foi fortalecido pela Assembleia Nacional Constituinte, mas, de fato, como durante 20 anos ele simplesmente homologou as decisões do Executivo, ele ainda não conseguiu ocupar, de fato, na realidade, aquele espaço que ele tem. E eu quero dizer para as pessoas, para os espectadores, que nós estamos lutando que, pelo menos, exista uma comissão de meio ambiente no Congresso Nacional. Porque na Câmara dos Deputados, que numa comissão de meio ambiente, nós podemos levar essa discussão aqui à exaustão, e que ela é absolutamente importante. Então, esse dispositivo é importante. Um outro dispositivo que eu acho que resolve, inclusive, acho que será uma unanimidade, é a regulamentação da lei que fala que a Amazônia, o Pantanal, a Zona Costeira, a Serra do Mar são patrimônio nacional. Então, nós somos um zoneamento para cada uma dessas áreas, para exatamente naquela área que tem uma vocação florestal, não se permita outro tipo de atividade. Na área que pode haver agricultura, que se faça agricultura. Então é isso. O que eu aproveito a oportunidade para dizer que nós temos que pressionar a Câmara dos Deputados, pressionar os partidos políticos para a questão ambiental ganhe uma dimensão correspondente que ela já tem hoje na opinião pública. Isso é, apesar de toda essa polêmica em relação ao meio ambiente, nós no Congresso Nacional ainda hoje enfrentamos uma enorme dificuldade para que a questão ambiental seja encarada com seriedade, uma temática importante hoje e talvez das temáticas mais fundamentais no fim desse século. Muito bem. Lucélia Santos. Bom, agora o deputado, agora eu paguei Pagou a conta. Paguei a conta, né? Falou bastante. Bom, Lucélia Santos, falou bastante, falou muito bem. Eu queria que você nos contasse o seguinte, você falou agora há pouco do trabalho que foi feito nos seringais, sua participação, a tentativa de fazer de introduzir os conceitos do feminismo junto às mulheres do seringal, trazer uma discussão de modernidade, de evolução para o povo e aprender, presumo, bastante com eles. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu gostaria que você nos contasse aspectos dessa tua experiência pessoal, porque a gente está tão distante disso tudo, a gente está tão longe disso tudo, que a gente não sabe o que está se passando na cabeça dessas pessoas, quais são os anseios, como é que é a organização social. Você pode falar um pouco sobre isso? Com um grande prazer. Só que antes eu queria só, colaborando com o que o Fábio falou e que também o professor falou, que já foi levantado aqui, você mesmo colocou a questão anteriormente para mim, sobre o fato da gente ser do sul do país e se sentir isolado, não é? De uma questão. Eu sinto isso demais. Eu acho que um dos principais problemas para o bom encaminhamento até mesmo para um plebiscito nacional de discussão sobre esse tema, é o fato das pessoas se sentirem como se fossem de outro país, como se a Amazônia, todo o território da Amazônia, que envolve a Amazônia, a floresta amazônica, fosse um outro país que não o seu. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, há 2 semanas atrás, de andar aqui em São Paulo, em São Miguel Paulista, conversando com vários colégios, com pessoas de várias idades, de vários setores da vida educativa. Tinha de professores, conversei inclusive com um grupo de crianças, por causa de um parque ecológico que está sendo dedicado pela Secretaria de Cultura de São Paulo, lá em São Miguel Paulista, uma antiga chácara que estava abandonada e que vai se transformar no memorial para o Chico Mendes, Memorial Chico Mendes. E eu faço parte de uma comissão que está trabalhando para a organização desses trabalhos,
E o contato com a população foi no sentido de ouvir a população para ver o que eles esperavam, o que eles imaginavam de um parque ecológico naquela região. O que eu pude perceber é as pessoas clamando por informação, clamando por valores, porque o que a mídia ainda está dando ainda não está satisfazendo uma necessidade de aprofundamento do discurso que só virá através de informações legítimas, que não é uma informação superficial que você pode ter por um telejornal. Agora eu não vou nem classificar, não vou nem citar, como diz, nem vou dar nome aos bois, mas o fato é que, principalmente a meninada dos 14, aos 16, 18 anos, está querendo entender o que está se passando e não está merecendo uma informação adequada para poder caminhar dentro do seu raciocínio. Então, eu acho que esse tipo de encontro pessoal que a gente pode fazer, debate, levantar, trocar experiência, dizer o que tem visto, ajuda. E também, de repente, até indicar uma bibliografia, que depois o professor e o Fábio podem fazer isso melhor que eu, para que as pessoas comecem a se orientar um pouco e que, fundamentalmente, o sentimento de que a Amazônia é uma coisa nossa mesmo, isso não é nenhum nacionalismo idiota, conforme esse que está sendo vendido, não. É um sentimento verdadeiro de amor à floresta, de amor à natureza e amor aos nossos irmãos, que não são iguais, mas são semelhantes, né? Que são os caboclos, todos eles lá. Eu acho que isso é que vai fazer com que as pessoas possam caminhar junto conosco e, de um modo geral, pressionar o Congresso, que é a única forma verdadeira da gente levar isso adiante. Até um plebiscito nacional, por que não? Então, com relação à experiência lá, eu vou falar rapidamente, depois, se houver tempo, a gente desenvolve. Foi a maior abertura que eu obtive na minha vida, esse contato com o povo da floresta. A minha vida é uma até o momento em que eu fui para a floresta. E eu ampliei toda a minha sensibilidade, a minha capacidade de ser, do momento em que eu entrei mesmo na floresta e pude conhecer aquela gente. As mulheres, por exemplo, lá, quando a gente foi discutir as questões feministas, a gente começou a discutir, sim, relação homem-mulher, a relação delas com seus companheiros dentro da floresta, o tipo de vida que elas levavam, o tipo de cansaço físico a que elas se submetiam, porque tem um trabalho pesado, que elas trabalham no roçado, enquanto que os homens vão fazer a sangria da borracha, madrugada dentro. E esse serviço todo, esse trabalho todo, foi de grande ampliação para mim, porque eu pude ver que elas, de repente, discutir a questão feminista dentro da floresta abriu milhares de possibilidades para o meu entendimento. É muito diferente você discutir até a relação erótica, sexual da mulher com o companheiro dentro da mata, uma vez que elas não têm acesso às coisas mais elementares que as mulheres nas cidades têm. Elas não têm acesso a uma aspirina, elas não têm acesso a uma caixa de modas, elas não têm acesso a um parto tranquilo, elas são carregadas por redes durante 8, 10 horas a pé ou dentro dos rios, dos igarapés. Às vezes elas dão a luz dentro da rede no caminho. Quando elas têm problemas de encaixe de criança, elas me disseram que elas engolem uma pena de ave com óleo vegetal para que elas tenham uma contração tão forte que não há criança que não encaixe. Então a gente tem que discutir a questão dentro de um ambiente do qual a gente não tem a gente não tem a menor ideia que aqui é tudo diferente. Você pega um telefone, tu vai a um hospital, você tem acesso a uma cesariana. Então isso para mim ampliou o meu entendimento da própria vida. E esse é um povo que deve ser amado e respeitado. E eu acho que aí eu faço um apelo para que todas as crianças, os adolescentes, as pessoas em geral, tentem entender que essa gente é nosso irmão. Só isso. Perfeito. Vamos fazer um intervalo. Nesse bloco foi o professor Samuel que não falou, mas ele vai falar no próximo. Não, já. Voltamos já com nós. Vamos sair da crise e relembro apenas os telefones para os telespectadores que queiram fazer perguntas. 287-4005, 287-4205 e 252-6290. Aliás, depois de dar a palavra ao professor Samuel, eu começo no próximo bloco a responder as perguntas dos telespectadores, porque eu já tenho um montão aqui. Já voltamos que vamos sair da crise. Até lá.
caixote. Bom dia. Alô? 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 Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz caixote, mas deste planeta. A Concremix trabalha na mesma velocidade da sua obra. Se você pensar em construir pelo menor custo e no prazo certo, chame a Concremix. Os melhores cavalos, os jockeys mais famosos, entrevistas, dicas especiais e os páreos do dia. Turf na TV, com Nilcinho Genovese. Domingo, segunda, quarta e quinta, 00:15. Voltamos com Vamos Sair da Crise. Estava voltando mesmo, fui aqui no intervalo tirar uma fotografia com os nossos convidados. Exato. E estou chegando aqui de volta correndo, mas feliz da vida. Pena que o programa termina daqui a pouco, termina 00:15. Temos ainda 35 minutos de programa, mas eu queria hoje ficar conversando a noite inteira com os nossos convidados, Lucélia Santos, Samuel Benchimol e o deputado Fábio Feldman. Os telespectadores que queiram fazer perguntas ainda poderão ligar para os telefones 287-4005, 287-4205, 252-6290, telefones de São Paulo. A palavra agora está com o professor Benchimol, que me dizia que queria falar sobre a questão do nacionalismo e queria fazer um reparo ao que foi dito pela Lucélia. Exato. A palavra é sua. Eu acho que a Lucélia tem inteira razão ao falar do sofrimento. Isso é uma coisa óbvia, né? Óbvio, durante. Né? Efetivamente, os povos da floresta e os povos ribeirinhos também. Eu, quando falo dos povos, eu sempre cito, pelo amor de Deus. Pronto. São 2 milhões. Nós somos 16 milhões de amazônidas que precisamos sobreviver. E isso é preciso considerar também, né? Não é apenas o aspecto ecológico que é válido, mas há o aspecto também econômico, o aspecto social e o aspecto político. Né? Como ela falou, em defesa do meu povo, Nosso povo. Nosso povo. Eu peço permissão também para falar em nome do povo paulista, que também é meu povo. Claro. Eu acabo de voltar da favela do Jaguaré. E ontem visitei Paranoá. Em Jaguaré, Professor Samuel, tem 30 mil famílias, tem 20 mil famílias, quase 70 mil pessoas, em condições piores, mais miseráveis do que os povos da floresta e dos povos ribeirinhos do Amazonas. Eu estive lá agora, eu quero lhe informar que em São Paulo nós temos 1000 favelas. Eu apenas estive em Jaguaré. Agora estive ontem na favela de Paranoá. Pelo amor de Deus, o seringueiro, pelo menos, tem água. Tem água e a lamparina. O povo de Paranoá, defronte da Península dos Ministros, não tem água nem luz. Eles têm que caminhar 3, 4 quilômetros com uma lata d'água na cabeça. É preciso ter pena do povo de Brasília, do povo do Rio e do povo de São Paulo. A questão amazônica passa também necessariamente pela questão do povo brasileiro. E grande parte do processo de destruição não está sendo feito por nós amazônicos. No meu estado, por exemplo, não existe destruição. O estado do Amazonas tem 150 milhões de hectares, 1.500.000 hectares absolutamente intactos. O processo de destruição está sendo feito por 2 motivos. Primeiro, o desdobramento da fronteira agrícola, o excesso demográfico, a mudança do processo da colonização do café pela soja, que liberou mão de obra, e por paranaenses, gaúchos e mineiros, etc., e por maus empresários também. Mas existem grandes exemplos de empresários, que
estão dando exemplos admiráveis para este país como modelo de desenvolvimento. Inclusive, hoje, eu tive o grande prazer de conhecer o tataraneto do senador Vergueiro, que está com um projeto de 400.000 castanheiras nos solos mais pobres do mundo. Mas é preciso ter pena também do resto do povo brasileiro. Então, não é apenas o povo da Amazônia. Sobre a questão nacional, eu gostaria de dizer o seguinte. Humboldt disse que a Amazônia é o celeiro do mundo. Agora todo mundo diz que não é mais o celeiro, é um grande deserto. Graças a Deus. A Amazônia não é o celeiro do mundo, é o celeiro do Brasil e dos brasileiros. E através do Brasil e dos brasileiros é que nós podemos ajudar o resto do mundo. Mas passa necessariamente pelo nacionalismo são, legítimo, autêntico do povo brasileiro. É o celeiro do Brasil e dos brasileiros poderá ser a serviço do mundo. Na questão nacional, eu gostaria de falar ao deputado Seldo o seguinte. François Mitterrand, na Conferência de Haia, ele teve a ousadia de dizer que, em termos de preservação ambiental, é preciso restringir a soberania de certos países. Pelo amor de Deus, de certos países? Tem endereço certo, deputado? Se ele dissesse que é preciso restringir a soberania de todos os países, eu estaria de acordo com ele. Agora, por que na sua arrogância imperial francesa, na ocasião que se comemora o bicentenário da Revolução Francesa, o François Mitterrand tem a ousadia de dizer, e com o endereço certo, de que era necessário restringir a soberania de quem? De alguns países. E por que não da França? E por que não dos Estados Unidos? Eu dou um exemplo simples a vocês. National Geographic Magazine se fala em destruição de 8 milhões de hectares de florestas na Amazônia, de queimadas. E não se sabe ao certo o tamanho dessa queimada. Porque tem muita coisa aí dentro, fora da Amazônia, que está sendo incluída nesse processo. E os próprios sensoriamentos remotos são falhos. Mas eu vou dar um exemplo aqui ao Alexandre e ao povo brasileiro. No ano passado, 5.700.000 acres foram incendiados nas florestas dos Estados Unidos. Inclusive, o maior parque ecológico do mundo, o Monumento Cultural da Humanidade da Unesco, que é a floresta do Yellowstone Park, com 1.400.000 hectares. E os ecólogos, quando o caso do Brasil, dizem que é o holocausto, né? Eles têm a coragem de dizer que é uma coisa natural, como se fosse a primavera, o verão. Eu queria fazer uma observação aqui, Alexandre, que é o seguinte. Eu acho que o Mitterrand não é a pessoa mais autorizada a falar, porque nós não podemos esquecer, inclusive, que foi o governo francês que mandou explodir o barco do Greenpeace, chamado Rainbow Boat. Que matou, inclusive, um fotógrafo português. Agora, o que eu quero dizer é que, professor, eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo e as entidades ambientalistas brasileiras estão elaborando uma carta para o presidente Bush reclamando da situação da Alasca. Então, o que eu quero dizer com isso é que a preocupação de meio ambiente é uma preocupação que leva em consideração a dimensão planetária do problema ambiental. Aí é que está. Ou nós não podemos confundir, existem nacionalismos e nacionalismos. É claro. Isso é, quem está falando com relação ao ataque à soberania brasileira somos os brasileiros. Ontem, no Congresso Nacional, a comitiva de senadores que foi ali foi muito clara em dizer que nós estamos aqui exatamente para ouvir o que está acontecendo com a Amazônia. Eu não justifico, na verdade, queimar da Amazônia, e como algumas autoridades brasileiras estão fazendo, isso, aliás, eu não justifico a destruição das florestas nos Estados Unidos e o genocídio contra os índios norte-americanos para fazer a mesma coisa no Brasil 100 anos depois, professor. É essa colocação que tem que ser feita com muita clareza. Isso é, ninguém aqui, nenhum ambientalista em nenhum momento discutiu a soberania brasileira naquela região, inclusive a questão ambiental coloca, sem sombra de dúvidas, um ponto de interrogação, um novo enfoque em relação à questão do nacionalismo. Se amanhã se degelar, por exemplo, a Dinamarca quiser degelar suas geleiras, óbvio que nós vamos ter também uma elevação do nível do mar.
Então é uma questão nova, uma questão moderna e tem que ser colocado sob esse enfoque. O que nós não podemos admitir, professor, é que se use esse tipo de argumentação para dizer que o Brasil está sendo vítima do mundo. Um momento. A minha posição é a seguinte: tem que sentar. Ninguém pode atirar a primeira pedra no Brasil. Todos os países são... A grande parte da poluição se deve aos países do primeiro mundo. São eles que construíram os maiores arsenais atômicos. São eles que destruíram as florestas. São eles os responsáveis pelo CO2. E nós estamos lutando contra eles naqueles países. Quem tem que sentar na banca dos réus não é apenas o Brasil. O Brasil tem uma participação. Mas vamos fazer sentar no banco dos réus Mitterrand, George Bush, Takeshita. Vamos colocar o Sr. Gorbachev, Mitterrand e todos os povos do primeiro mundo que são responsáveis por 85% do efeito estufa. Eu gostaria então de não falar há uma por que pequena acusar coisa. o Brasil apenas. Perfeito. Esta é a minha posição nacionalista. Mas o senhor coloca o Brasil sentado junto com os outros, né? Com os outros. Então tudo bem. Eu só acho que tem que haver uma compreensão sobre isso, porque ninguém está colocando o Brasil no banco dos réus, isso é paranoia. O Brasil está se colocando no banco dos réus. Antes de haver um nível de acusação, o Brasil, epa, não fui eu. Por quê? Porque as pessoas têm uma culpa de uma administração incompetente que já não é de hoje. Você está entendendo? Então, eu acho que se há problemas, são problemas internacionais, e acho que no próximo bloco a gente pode abrir uma discussão sobre a questão nuclear. Exato. Você está me entendendo? E acho que a gente pode perceber que há uma certa paranoia. Quem primeiro se coloca no banco dos réus é o governo brasileiro que está carregando nas costas uma culpa por incompetência. Perfeito. Vamos então ao intervalo rapidinho. Okay. Eu quero dizer aqui que eu nem vou dar o número dos nossos telefones, porque eu já tenho tanta pergunta. Na próxima intervalo eu começo a fazer as perguntas. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa que eu não disse até agora, que a Lucélia estava doente. Ela veio num esforço. Eu quero agradecer muito a Lucélia, ainda mais que é tarde da noite, e ela está vindo porque é realmente uma pessoa maravilhosa. Quero dizer também que eu esqueci de anunciar aqui que esse programa está sendo transmitido para Manaus. Eu disse nos outros intervalos, não disse nesse. E quero mandar de novo o meu abraço a todo o pessoal de Manaus. Quero dizer também que na segunda-feira, no Vamos Sair da Crise, teremos a presença do deputado Delfim Neto. E quero dizer também que vamos fazer um intervalo e voltamos já já com o nosso programa. Até lá. Você sabia que na proteção animal tem baias? No gado, cavalos, suínos ou aves. Tecnologia é Bayer. Publicidade Açote, bom dia. Alô? 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 Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz caixote, mas deste planeta. A Concremix trabalha na mesma velocidade da sua obra. Se você pensar em construir pelo menor custo e no prazo certo, chame a Concremix. Neste domingo, uma história de encontros e desencontros na vida íntima de 5 amigos. Jamais plus du jour. Festival do Cinema Francês. Domingo, 8 da noite. Voltamos com Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, da TV Capital e nessa noite também da TV Canal 2 de Manaus. Estamos mandando nossas imagens dos nossos irmãos em Manaus. Muito bem, nós chegamos aqui, depois vamos ter um bloco de encerramento, mas temos um bloco para responder perguntas. Eu tenho um montão de perguntas, peço a compreensão dos nossos convidados para que a gente possa responder o maior número possível de perguntas.
E a primeira pergunta vem para o Fábio Feldman, para o deputado Fábio Feldman, de Mário Mantovani, do Imbu. Ele é geógrafo, e ele pergunta como que a nova Constituição garante que os municípios que farão agora as suas leis orgânicas considerarão a questão do meio ambiente. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar, eu conheço o Mário, um ecologista conhecido aí. Realmente é muito importante essa pergunta, porque nós temos dois processos que estão sendo muito obscurecidos e que terão que ser discutidos, inclusive, nesse programa, Alexandre, que é a Constituinte Estadual e as leis orgânicas do município. Porque, inclusive na questão de meio ambiente, os estados agora têm competência para legislar sobre essa matéria. E a Assembleia Estadual Constituinte é muito importante para que nós possamos aprofundar as conquistas que nós já tivemos na Assembleia Nacional Constituinte. Então, o município, para resumir muito, o município agora tem competência para legislar sobre o meio ambiente, e nas leis orgânicas dos municípios nós temos que colocar vários dispositivos, inclusive para proteger o meio ambiente urbano, a ecologia nas cidades, que é um tema pouco falado. Professor Samuel, Aquiles Lobo, de Cerqueira César, advogado, pergunta o seguinte: o oxigênio gerado na floresta amazônica é suficiente para o consumo da própria floresta? O oxigênio não é totalmente absorvido pela biomassa da floresta através da fotossíntese? Bem, isso no meu trabalho Moratória Ecológica e a planetarização, eu conto a história, né, como começou, né? A questão começou em 1971, quando foi perguntado a um grande cientista, um grande limnólogo alemão, Harold Cioli, que foi do INPA, né? Qual era a questão do ciclo do carbono e oxigênio. Isso começou pela UPI. E aí, então, Harold Cioli disse que a Amazônia era responsável pelo armazenamento de 25% do carbono, da fixação do carbono. E esses 25%, a UPI transformou em 25% do oxigênio. Aí surgiu, então, a história de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Aí, quando chegou o Delfim, disse que a Amazônia é o pulmão do mundo, vamos cobrar royalties pelo fornecimento, podemos apenas dispensar a cobrança do frete de seguro, né? Mas depois veio Paulo Alvim e verificou-se que a Amazônia está em estado de clímax. É uma floresta que já tem 12 mil anos, desde a última era glacial, é uma floresta mais rica do mundo, tem mais de 2 milhões de espécies, e é por isso que é uma floresta bastante difícil. E a floresta, quando está em regime de clímax, o oxigênio que ela produz durante o dia, ela consome à noite, no processo fotossintético. Durante o dia, então, de maneiras que ela está empatada em termos de produção de oxigênio. O que ela é, sim, é um grande filtro da atmosfera terrestre, fixador de carbono, e é também uma grande fonte de calor para as regiões extratropicais. Agora, com essa questão do Paulo Alvim, ele disse que as florestas jovens é que são produtoras de oxigênio. Aí surgiu um grande febeapá, que é dizer, se a floresta amazônica realmente não produz oxigênio, e a floresta jovem produz oxigênio, então o melhor que temos a fazer é tocar fogo, destruir completamente a floresta amazônica e deixar que ela cresça de novo. Isso foi um dos maiores febeapás que eu denunciei à nação há 15 anos atrás. Isso foi feito, infelizmente, por um péssimo empresário, né? O que eu chamo empresário de economia de macumba, né? Economia de terreiro. Lucélia, o deputado estadual Afanásio Jazade, do PDS, morador no bairro de Moema, ele pergunta o seguinte: como seria a exploração nacional sem energia elétrica e sem estradas? E pergunta: você, como marxista, já repartiu sua fortuna com seringueiros? Eu não sou marxista, para informá-lo, em primeiro lugar, meu senhor. E ninguém está dizendo que não se quer estradas. No caso da BR-364, por exemplo, dentro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos seringueiros da região, eles eram a favor da estrada e tudo mais, contanto que o governo brasileiro respeitasse as categorias do contrato que respeitavam o meio ambiente e nas regiões indígenas que respeitassem a população indígena e a demarcação das terras indígenas. Na questão das hidrelétricas, o que nós propomos é uma reflexão democrática e nacional sobre formas de energia alternativa. A gente gostaria que houvesse incentivo para a pesquisa de energia alternativa, como energia solar, por exemplo, só para citar um exemplo, e a gente gostaria de avançar junto com a população na compreensão de uma nova política energética para o Brasil, e não que a energia fosse discutida de forma antidemocrática, como tem sido feito até o presente momento. Perfeito. Várias questões para o deputado Fábio Feldman, eu vou
trazê-las todas para uma resposta única. Lúcio de Almeida Romão, do Santo Amaro, corretor, ele quer saber o que tem sido feito pela preservação de outras regiões, como o Pantanal Mato-Grossense. Já Elcio Siqueira, de Perus, funcionário público, quer saber o que tem sido feito para a preservação do que resta em São Paulo de verde, como a Mata do Carmo. E Antônio Lopes, de Santo André, auxiliar administrativo, pergunta o que tem sido feito para a conservação da represa Billings. Bom, eu queria dizer que o importante, eu acho, em todas essas questões, é que eu acho que existe uma constatação de que os governos não têm sido muito competentes e não têm sido muito sérios na preservação do meio ambiente. Então, o que eu quero, a nossa opinião, eu acho que, inclusive, é uma unanimidade dos ecologistas hoje, é que nós temos que fortalecer a sociedade civil, as entidades não governamentais, para que elas possam pressionar os governos para que eles preservem o meio ambiente. Isso é, enquanto a sociedade civil brasileira não estiver melhor organizada para defender o meio ambiente, nós vamos estar assistindo todos os descalabros que nós temos. A Amazônia realmente é o foco da atenção mundial, mas nós temos o Pantanal muito ameaçado, nós temos toda a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, que é um ecossistema muito importante, ameaçado. Então, há alguns anos, no século passado, um francês chamado Clemenceau disse que a guerra era um assunto muito sério para ser deixado na mão dos generais. Eu acho que meio ambiente é um assunto muito sério para ser deixado na mão dos governantes. Eu acho que também é um assunto muito sério para ser deixado também na mão apenas dos ecologistas. É por isso que eu proponho a ciência oicopolítica. Mas eu estou estranhando, agora nós Como estamos provocados. Eu quero dizer para o senhor é que a visão dos ecologistas é uma visão multidisciplinar, professor. O senhor dividiu em 4 aspectos, até eu anotei aqui, políticos, econômicos e ecológicos, como se eles não fossem relacionados entre si. O que nós propomos é uma visão holística, uma visão global dos problemas, e daí não é visão do ecologista então, versus já não a visão do economista. Ecologista, é uma visão oicopolítica. Então, o senhor chama como o senhor quiser, mas o que é essa visão dos ecologistas é uma visão Eu só queria globalizada. arrematar dizendo que eu acho que as questões que lidam com a população e com o povo, principalmente que está sofrendo tanto, e todos esses assuntos são muito sérios para serem deixados na mão dos incompetentes. Exato, está correto. Bom, todos os eu quero setores. fazer aqui... Exatamente. Muito bem. Exatamente. A Ivânia de Oliveira, do Tatuapé, bancária, pergunta para a mesa e eu respondo para ele rápido. Por que os paulistanos estão tão voltados a um problema como a mansão dos Matarazzo? Para quem não sabe, para quem está em Manaus, aqui na Avenida Paulista, tem um enorme terreno onde se situava a mansão dos Matarazzo. E ontem foram estouradas umas bombas lá dentro. Eu requeri o tombamento o ano passado. E está causando aqui um maior tumulto em torno disso. Então ela pergunta, por que os paulistanos estão voltados ao problema da mansão dos Matarazzo e se esquecem da Amazônia, que é muito mais importante? E eu digo a você, Ivânia, que as coisas não são excludentes. A gente pode se preocupar com a mansão dos Matarazzo, com a preservação da arquitetura da cidade, e se preocupar com a Amazônia. Não custa nada se preocupar com as duas coisas, verdade? Respondi pela mesa? Então vamos adiante. Antônio Mendes Filho, da Pompeia, aposentado, pede ao professor Samuel explicar, por favor, em linguagem acessível, o que é realmente uma exploração racional da Amazônia. Bem, quando se fala exploração racional, entre aspas, é uma coisa bastante difícil e ninguém tem a resposta correta para o problema. Exatamente porque é um ecossistema extremamente complexo. A exploração racional, no meu entender, seria uma exploração baseada no manejo florestal autossustentado, no enriquecimento da floresta, no uso da aptidão do solo, no zoneamento não ecológico, no zoneamento ecológico, econômico, social e político. Porque você não pode separar o ecológico do econômico, do social e político. E é por isso que eu uso a expressão oicopolítica, que talvez você, como da presidente da delegação oikos, eu pediria uma reflexão, que oikos em grego, deputado, não quer dizer casa. Habitat. Oikos, no grego, de Xenofonte era casa, mas oikos, no tempo de Homero, e se pronunciava oikos, e Xenofonte era eco. Professor Samuel, desculpa. Oikos quer dizer pátria. O único pedido do nosso telespectador era uma linguagem acessível. O senhor está falando de grego. Bem, então, o problema o problema da exploração racional é difícil. Teríamos que fazer manejo florestal, uso de aptidão do solo,
conhecimento de silvicultura, problemas agro-silviculturais, como explorar a terra, encontrar condições ecológicas, ambientais para o uso e aproveitamento da terra, da floresta, do rio, evitar a depredação também dos rios, que são depredados pelos garimpeiros, pelo envenenamento dos peixes. Tudo isso entra no processo do aproveitamento racional. Agora, como fazer isto é que é o grande problema. Perfeito. Temos incógnitas, problemas não resolvidos, meias verdades, verdades, incompetências e muito conhecimento ainda a ser divulgado. Perfeito, pessoal. Me desculpe que eu estou apressando, mas é porque senão a gente não responde, não atende aos telespectadores. Duas questões para a Lucélia. A primeira de Carla Carmacho, de Belém, do bairro de Belém. Ela é artista plástica. Pergunta o seguinte: nós estamos precisando tanto de gente honesta nos cargos públicos, por que você não se candidata a algum cargo? Eu vou te dar outra pergunta aqui, que é da Denise ou Senise, não sei aqui, a letra está complicada, Monte Vicente. Se for Denise, me desculpa, Senise, de Higienópolis, ela é psicóloga. O que São Paulo pode fazer para impedir a impunidade no Acre? Estive no encontro realizado no Acre, Ação pela Cidadania, e verificamos a ameaça de morte dos líderes. Muito obrigada pelas duas maravilhosas perguntas. A primeira eu posso responder assim: eu tenho feito o possível para trabalhar politicamente dentro da maior honestidade e da maior boa vontade, de forma amadora. Claro que se houver um momento em que haja necessidade de eu honrar minha liderança através de um cargo público, eu o farei. No momento eu não penso nisso, porque eu ainda me identifico demais com o meu trabalho de atriz, que me ocupa muito tempo, e aí eu vou ter que ir equilibrando o meu trabalho de atriz com a minha militância política. Em determinado momento, se for necessário, eu me candidato e vou honrar sempre os votos que eu receber. A segunda pergunta é o seguinte: eu acho importante que a gente denuncie a questão da violência que continua existindo todo dia, toda hora, todo momento, em toda essa região. Agora mesmo, lá no Acre, o Gabeira foi pessoalmente atacado pelo João Branco da UDR. Eu faço questão de fazer essa denúncia. Eu tenho denunciado sistematicamente esse nível de agressão que a gente sofre. A gente não tem a menor tranquilidade de trabalhar pensando, em aspas, na democracia, de que você tem a liberdade de ir e vir sem ser atacado, porque isso é uma mentira. A gente vai para esses lugares, muita gente fala a meu respeito. Ela pode se dar o luxo de estar fazendo esse trabalho. Só Deus sabe que luxo é esse da gente se meter nessas histórias e tentar trilhar um caminho de denunciar, de exigir ao governo brasileiro a punição dos culpados, dos mandantes nos assassinatos, nos crimes, que o crime do Chico Mendes não está desvendado, os mandantes não estão presos. As pessoas continuam sendo atacadas, ameaçadas de morte, o Osmarino Amâncio, o Gumercindo, todas as lideranças lá em Chapuri, Brasileia. O próprio Fernando Gabeira foi atacado, pego fisicamente e ameaçado de ser espancado pelo João Branco da UDR. Eu estou aqui dizendo isso e o Brasil tem que conhecer essa realidade e tem que reagir a ela. Eu faço um apelo às instituições, à sociedade civil que se organize, à Polícia Federal, ao Romeu Tuma. Eu apelo publicamente para que as pessoas metam o dedo nessa questão e não permitam esse nível de impunidade, porque é isso que vai dar às pessoas o direito de continuar agindo da maneira como agem, e é esse nível de coisas é que faz com que o Brasil seja visto como chacota internacionalmente. É só essa questão. É porque a gente não consegue resolver esses problemas tão sérios aqui dentro. Então, a violência tem que ser sistematicamente denunciada. Ela é uma coisa que tem sido avançado muito na zona urbana, mas também no campo é uma coisa bárbara o que acontece. Então, eu quero falar isso porque é até um desabafo. Muito bem. O que a gente tem que fazer, a você que me perguntou, desculpe, eu não estou me lembrando do seu nome no momento. A Denise, a gente tem que organizar e cobrar a quem de direito que não permita esse tipo de violência e que isso só virá pela punição dos culpados. Pergunta, a Lucélia falou da UDR aqui, e vem uma pergunta para o Fábio Feldman, de Cícero José de Interlagos. Ele é gerente de sistemas. E ele pergunta: como se pode combater o poder econômico quando um candidato sem partido, infringindo a legislação eleitoral, como Ronaldo Caiado, vem a público defender o desmatamento de 50% da floresta amazônica sob pretexto de que ali deve ser instalada uma grande produção agrícola? Olha, eu acho que a única maneira é realmente denunciando esses fatos, usando a imprensa. E o que agora eu gostaria de enfatizar uma coisa: eu acho que é muito bom o que tem ocorrido em relação ao Caiado,
porque, enfim, o Caiado está mostrando para a grande opinião pública quem ele é. Eu acho que a UDR é uma Ku Klux Klan brasileira tupiniquim. Isso é, eu acho que ela é extremamente conservadora e o Caiado está mostrando uma mentalidade. Eu acho que com relação a crimes eleitorais, enquanto a sociedade não estiver organizada, nós vamos continuar assistindo exemplos de Caiado. O próprio Jânio Quadros também infringiu a legislação e nada aconteceu. Enquanto a população não cobrar das autoridades em todos os níveis que a legislação seja cumprida, no Brasil realmente vai se continuar a garantir a impunidade e realmente aqueles que cumprem a lei passam por tolos, passam por idiotas. Vamos ao intervalo, voltamos já com o último bloco, mas eu quero anunciar aqui que recebemos um telefonema de Manaus, do comerciante Randall Giovino. E ele não faz provavelmente uma pergunta, então eu vou citar porque é mais uma conclamação. Ele diz o seguinte: ao invés de se proibir as coisas, deveria-se educar as pessoas para que pudessem conviver com a fauna e a flora. Além disso, uma casa de sapé, que é considerada miséria aqui no Sul, não significa miséria na Amazônia. Vivo lá há 11 anos. Está dado o recado do Randall para todo mundo que está nos ouvindo. Voltamos já com o nosso Vamos Sair da Crise. Até lá. Pela primeira vez será realizado no Brasil um evento inteiramente voltado para o segmento de motéis e similares. Quero convocar os fornecedores de equipamentos e utensílios, de instalações, móveis de decoração, produtos de reposição e consumo, e também de serviços para o setor de hospedagem, a participarem do Motel Showroom. De 4 a 7 de abril, no Palácio de Convenções do AMB. Reserve já seu espaço. Promoção Lemos Brito, Congressos e Feiras. Publicidade Asfalt, bom dia. Alô? Alô? Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz caixote, mas deste planeta. A Concremix trabalha na mesma velocidade da sua obra. Se você pensar em construir pelo menor custo e no prazo certo, chame a Concremix. O Telemix 4 tem um novo horário, das 8 às 9h30 da noite. Mas a sua participação continua. Um jornalismo diferenciado também está no ar. Telemix 4, de segunda a sexta, das 8 às 9h30 da noite. Oferecimento CIA. Prazer em conhecer. CIA. Chegamos ao último bloco do Vamos Sair da Crise dessa noite. Conversamos um pouquinho de tanto que precisa ser conversado sobre a Amazônia, sobre preservação ecológica, sobre desenvolvimento da Amazônia, sobre, em suma, sobre essas questões que fazem parte da nossa vida e do nosso futuro. Mas chegamos ao final. Eu quero ler, como todas as noites, as manchetes dos jornais que circulam daqui a pouquinho. O principal assunto do dia será a divulgação pelo IBGE do índice oficial da inflação no mês de março, que foi de 6,09%. A caderneta de poupança rendeu 20,41%. O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, garantiu que em abril a inflação não vai chegar a esse índice, vai decair. O Estado de São Paulo dá como manchete: inflação é de 6,09% e poupança vai a 20,41%. Correio Brasiliense: poupança dá 20,41% contra a inflação de 6,09% em março. Jornal de Brasília: inflação de 6%, poupança rende 20,4%. Diário do Grande ABC: inflação é de 6,09%, poupança paga 20,41%. Folha de São Paulo: inflação é de 6,09%, governo teme alta em abril. Jornal do Brasil: inflação é de 6,09%, poupança rende 20,41%. De outra parte, o ex-presidente do Brasil, o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Jânio Quadros,
atualmente na Europa, na sua longa turnê por vários países da Europa, deu uma entrevista à imprensa. Esse será o destaque de O Globo. Jânio Quadros acusa a Constituição de cercear exercício da presidência. Folha da Tarde. Jânio prepara outra renúncia. Olha aí. Outros destaques. Diário Popular. Trens parados. Jornal da Tarde. Meia hora de chuva, muitas horas de caos. Chegamos ao final do nosso programa e eu dou um minutinho para cada um dos nossos convidados se despedir. Começando o deputado Fábio Feldman. Olha, eu queria dizer que a única maneira de resolver os problemas da Amazônia é discutindo, é debatendo em oportunidades como essa. É um problema complexo que tem que ser tratado com a maior seriedade e o que nós precisamos fazer efetivamente no Brasil é realmente encarar esse problema de frente e não nos deixarmos manipular por outros interesses. Eu gostaria de dizer que no Congresso Nacional nós devemos efetivamente que instalar essa discussão. E somente com a sociedade civil organizada isso será possível. Professor Samuel, eu quero agradecer muito a sua vinda a São Paulo para a participação nesse programa e quero dizer também que esse programa pretende continuar discutindo a questão ambiental, a questão amazônica e tentar clarificar um pouco para nós mesmos toda essa questão. Quero agradecer muito a sua vinda a São Paulo. Bem, a minha mensagem de despedida é a reflexão de que o problema amazônico é essencialmente, basicamente, um problema brasileiro. E através do Brasil e dos brasileiros, ela que poderá servir para ajudar a humanidade. E segundo, é que existe na Amazônia 16 milhões de brasileiros que precisam viver e sobreviver. E para essa sobrevivência é preciso seguir os 4 paradigmas que eu proponho. A economia tem que ser economicamente viável, ecologicamente adequada, politicamente correta e socialmente justa. Muito obrigado, professor. Lucélia Santos, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Que alegria te rever. E a sua mensagem final. Bom, eu quero agradecer a todos, a vocês e também a todos que nos ouviram e aos nossos companheiros aqui pelo debate, que eu acho que é a peça fundamental do desenvolvimento, né? E eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma visão que o Brasil é um país tão importante para a virada do século e que é o grande protagonista que vai ocupar o grande papel e nós esperamos muito do Brasil. E esse Brasil que eu vejo e do qual a gente está esperando tanto é um Brasil que vai ter que ser construído pela sociedade organizada e pela sociedade avançando sistematicamente dia a dia dentro dos seus conceitos e na formulação desses conceitos. Ao mesmo tempo, eu acho que a discussão da Amazônia é uma discussão planetária, porque eu respeito a vida onde quer que ela se manifeste, em todo o planeta, e o planeta inteiro depende muito dessa floresta, a maior floresta tropical úmida, que é a floresta amazônica e que é nossa, nós nascemos aqui. Então isso tudo é uma história para mim muito interessante, que é uma história kármica, eu acho. Nós somos brasileiros, não amazonenses como ele, todavia brasileiros, nascidos em São Paulo, mas para mim a humanidade é vida. Eu não tenho uma visão assim chauvinista, nacionalista, no sentido de excluir a um irmão porque nasceu numa outra fronteira. Nesse sentido, eu acho que nós temos que pensar de forma planetária na sobrevivência da espécie na virada do século. E nesse sentido, eu vejo o Brasil ocupando um grande papel. Vejo o Brasil dando as cartas, mostrando a que veio, mostrando novas possibilidades de economia, novas possibilidades alternativas de economia. E vejo o Brasil ocupando um papel no sentido de desenvolver uma mentalidade pacifista e desarmamentista para o futuro. Aí eu faço assim, eu convocaria todos os países do primeiro mundo a discutirem a questão nuclear, conjuntamente. Se a gente vai discutir junto a questão amazônica e de preservação da espécie, vamos discutir junto a questão nuclear. Então eu acho que para isso, nós todos, brasileiros e brasileiras, temos que abrir a nossa consciência, recebermos a informação, respeitarmos as ideias diferentes das nossas, que é o grande exercício da democracia. É a gente discutir com o que pensa diferente e respeitar. Pincar pé nessa democracia, eleger um presidente bem eleito pelas urnas e trabalhar a consciência nacional e alertar a consciência nacional, despertar para que a gente também cumpra um papel junto ao país na virada do século.
Só a sociedade organizada, é o discurso de nós todos, assim, um discurso consensual, é que vai resolver os problemas da Amazônia. E eu agradeço a todos que estão se sensibilizando para isso. Eu agradeço a mim mesma por ter tido a intuição de que esse é um caminho fecundo e que a gente tem que trilhar humildemente. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam, especialmente os telespectadores do Amazonas, da TVE, Canal 2 de Manaus, aos meus amigos de lá, ao Heron, ao Prota, ao pessoal que está nos assistindo lá. Um grande abraço, um abraço muito afetuoso, de fato. E segunda-feira estaremos aqui de volta, mais uma vez, com mais um Vamos Sair da Crise. Até lá. Vamos sair da crise. Oferecimento: a Concremix trabalha na velocidade de sua obra. Publicidade Arshot. Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz Arshot, mas deste planeta.